Muito bom dia a todos. Quero começar por agradecer a todas as equipas da Proteção Civil Municipal que asseguraram que chegássemos a este dia com todos os utentes e profissionais dos lares e residências de apoio à pessoa com deficiência da cidade de Lisboa vacinados com a primeira toma. São 5.349 utentes e profissionais que neste momento iniciaram o seu processo de proteção, tendo já sido ministrada a primeira dose da vacina. Foram já cobertas cerca de 111 instituições, todos os utentes e todas as instituições da cidade de Lisboa, onde, não se registando surtos, estavam em condições de poder receber esta primeira dose da vacina. Quero agradecer de forma muito reconhecida a todos os profissionais da Proteção Civil Municipal que, em conjunto com outros organismos do Estado, asseguraram esta difícil, exigente, mas tão necessária missão: proteger os mais frágeis, proteger os mais necessitados nesta fase do combate à pandemia. O combate à pandemia vai prosseguir com o alargamento do processo de vacinação. Vai prosseguir também com o cumprimento do processo de confinamento que hoje estamos obrigados, que vários países, aliás, estão também a cumprir e outros que se vão iniciar ou reiniciar os processos de confinamento. É uma fase dura e exigente. E para a cumprirmos, para a podermos cumprir bem, temos que cuidar das nossas empresas, das nossas famílias, das nossas instituições, para que possamos, em conjunto, ultrapassar esta fase difícil e poder olhar com esperança o futuro depois da pandemia. No mês de dezembro, tivemos a oportunidade de apresentar um ambicioso programa de apoio à economia, às instituições e às famílias da cidade de Lisboa. O programa Lisboa Protege. Um programa com um orçamento global de cerca de 55 milhões de euros, que tem vindo a cumprir o seu papel, desde o fornecimento das refeições aos mais necessitados. Já fornecemos mais de 1 milhão de refeições através de instituições municipais, de parcerias com as juntas de freguesia, com outras instituições sociais, num total de cerca de 8 mil por dia. Estamos a acudir às necessidades daqueles que têm mais necessidades, as necessidades mais prementes deixadas pela pandemia através do Fundo de Emergência Social. E estamos a apoiar o nosso tecido de micro, pequenas empresas que, com quebras de faturação significativas, precisam de um apoio que chegue de forma rápida, um apoio a fundo perdido. É esse conjunto de iniciativas do Lisboa Protege que nós aprovamos no início de dezembro. Começamos, aliás, a processar pagamentos ainda no mês de dezembro, para o dinheiro chegar com rapidez ao pequeno comércio, à restauração, e do qual nós já temos processadas, chegaram-nos cerca de 3.068 candidaturas. Já processamos, pagamos cerca de 1.650 apoios, num total de 9 milhões de euros. Mas esta nova fase da pandemia exige-nos que façamos um esforço adicional de proteção do tecido económico e social da cidade de Lisboa. Por isso, arrancamos hoje com a apresentação do Lisboa Protege Mais, no fundo a segunda fase deste nosso programa. Uma segunda fase que tem um orçamento global de cerca de 35 milhões de euros, o que faz orçar o volume global de apoios diretos da Câmara à economia da cidade em cerca de 90 milhões de euros. O programa Lisboa Protege Mais, esta segunda fase, destina-se a alargar os apoios às empresas e instituições que não tinham cobertura na primeira fase ou a melhorar o processo de apoio. Quero, de forma, pois, sintética, começar por apresentar que esta fase do Lisboa Protege, que agora apresentamos, começa com 3 mudanças de fundo. A primeira mudança é que nós vamos alargar o conjunto de empresas e de beneficiários que estão abrangidos, vamos apoiar mais 10 mil empresas que são com potencial alvo de apoio por parte da Câmara de Lisboa e apoiar a proteção de cerca de 80 a 100 mil postos de trabalho na cidade. Este incremento e alargamento do programa corresponde a um investimento de cerca de 20 milhões de euros e traduz-se em 3 medidas fundamentais.
A primeira, vamos alargar o limite de faturação, o máximo da faturação admissível, de 500 mil euros até 1 milhão de euros. Vamos, em segundo lugar, alargar o número de CAIs de atividades económicas que estão abrangidas por este apoio. E vamos, em terceiro lugar, alargar o apoio que se circunscrevia às empresas com contabilidade organizada, aos empresários em nome individual que não tenham contabilidade organizada e que estejam a trabalhar no regime simplificado. O conjunto destas alterações, de forma detalhada, traduz-se na criação de um novo escalão de apoio para as empresas de 500 mil até 1 milhão de euros, que passarão a receber um apoio a fundo perdido de 10 mil euros. Mantém-se em vigor, com candidaturas abertas, aquilo que já é conhecido da cidade, que é o apoio de 4 mil euros para empresas com faturação até 100 mil euros, 6 mil euros a fundo perdido para empresas entre 100 e 300 mil euros de faturação, o apoio a fundo perdido de 8 mil euros para empresas com faturação entre 300 e 500 mil euros e acrescemos agora este novo escalão para abranger as empresas entre 500 mil e 1 milhão de euros de faturação e estimamos que este apoio corresponda a um investimento do município de cerca de 5 milhões de euros. A segunda mudança é o alargamento das atividades económicas abrangidas. Nesta nova fase, vamos chegar a mais empresas, a mais empresários, a mais atividade e economia da cidade, que agora vai ficar abrangida por este apoio. Falo das indústrias criativas, com uma importância económica importante na cidade de Lisboa. Falo das atividades industriais, como a panificação, por exemplo, atividades desportivas e recreativas, turísticas, as lojas com história, todas estas áreas que estavam ou parcialmente cobertas ou até não estavam cobertas na primeira fase do Lisboa Protege, estarão agora cobertas num conjunto muito significativo de atividades, o que corresponde a um investimento adicional, um apoio adicional de cerca de 8 milhões de euros. A segunda grande mudança é a criação de um regime de apoio para os empresários em nome individual com regime de contabilidade simplificado. Esta foi das questões mais importantes que ao longo do último mês e meio colocaram à Câmara de Lisboa e depois de ponderação e reflexão decidimos agir e avançar. E por isso, a acrescer ao regime que temos para as empresas com contabilidade organizada, criamos um novo regime, um regime para os empresários em nome individual com contabilidade simplificada, que tenham aderido à contabilidade simplificada, um regime que tem os escalões até 25 mil euros, que terão um fundo perdido de 1.000 euros, com faturação entre 25 e 50 mil euros, um apoio de 2 mil euros a fundo perdido, entre 50 e 100 mil, um apoio de 4 mil euros, e entre 100 e 200 mil, o limite legal para estar neste regime, um valor de um apoio total de 5 mil euros a fundo perdido. Este apoio dirige-se a empresários em nome individual, com sede, domicílio fiscal e atividade na cidade de Lisboa, com trabalhadores a cargo e um apoio que não deve ultrapassar os 50% da faturação. E por isso o apoio dentro daqueles intervalos é o que acabei de descrever e que está apresentado, vai de 1.000 a 5 mil euros a fundo perdido por cada empresário em nome individual, com o limite de que este apoio não ultrapasse os 50% da faturação. Fazemos também uma alteração, que é a antecipação dos pagamentos que estavam definidos serem feitos com o intervalo de 60 dias e que vamos antecipar com duas alterações. Primeiro, fazer um pagamento único do apoio até 2 mil euros, por isso do apoio até 2 mil euros é feito de uma só vez, de uma só tranche, e vamos antecipar para fevereiro os pagamentos da segunda tranche às empresas que já têm as candidaturas submetidas e as candidaturas aprovadas. Por isso, em vez do pagamento nesses 60 dias, vamos fazer o pagamento durante o mês de fevereiro. Vamos também adicionar um critério, que é um critério opcional, facultativo, que é o de considerarmos as quebras de faturação também relativas ao quarto trimestre de 2020 por relação com o quarto trimestre de 2019. Há o critério da quebra de faturação no terceiro trimestre
existe agora um outro critério de quebra de faturação de 25% no quarto trimestre, para chegarmos às empresas que, entre períodos de confinamento e de desconfinamento, podem ter tido um terceiro trimestre não tão negativo, mas um quarto trimestre pior. Vamos criar a faculdade de poderem utilizar aferir a quebra relativamente ao quarto trimestre para poder aceder aos apoios. Mas sublinho, trata-se de uma possibilidade adicional, mantendo-se a regra anterior da quebra aferida ao terceiro trimestre de 2020, por comparação com o terceiro trimestre de 2019. Uma iniciativa adicional, numa parceria da Câmara com o CTT, que será o serviço, a disponibilização gratuita para todas as empresas do comércio que tenham faturação até 1,2 milhões de euros, poderão aderir ao serviço de entregas feito pelo CTT, de entregas ao domicílio, feita pelo CTT, de forma gratuita, a todos os estabelecimentos que estejam encerrados por razões legais, e são hoje em número muito significativo pelas razões que todos conhecem. Uma novidade deste programa trata-se de um apoio específico ao setor do táxi. O setor do táxi é um setor que tem sido particularmente atingido na pandemia pela quebra do turismo, mas fundamentalmente pela obrigatoriedade do teletrabalho. Lisboa é uma cidade que movimenta uma atividade económica muito significativa, uma atividade nos serviços, com exigências de mobilidade muito grandes. E o setor do táxi tem sido um setor particularmente atingido. E queremos que este apoio chegue aos profissionais do setor. Queremos que ele chegue diretamente aos profissionais do setor. Que chegue aos taxistas, àqueles que, com a sua vida diária, conduzem o seu táxi, ou são trabalhadores por conta de outrem de uma empresa, ou são cooperantes de uma cooperativa de táxis. O apoio que a Câmara disponibilizará é um apoio de 500 euros a fundo perdido, por profissional, com um limite de 2 profissionais por cada táxi matriculado no município de Lisboa. Queremos também fazer com que este apoio chegue de forma rápida, de forma célere, aos profissionais, que seja diretamente um apoio aos profissionais, para que possamos apoiar aqueles que, durante uma situação normal, apoiam de forma muito importante, contribuem de forma significativa para uma melhor mobilidade na cidade de Lisboa. Vamos também, respondendo às necessidades de outros setores económicos da cidade de Lisboa, alargar as isenções relativamente a quiosques, mercados e feiras, no fundo aquilo que depende de rendas e de taxas e de apoios e de obrigações perante o município, alargando isenções, facilitando planos de pagamento, criando no fundo apoiando aquilo que a Câmara pode apoiar relativamente às taxas que cobra, às rendas que cobra. Vamos fazer e alargar os apoios que já tínhamos em vigor. Uma medida adicional deste programa, que é o alargamento às famílias de jovens e da classe média que habitam em habitação do município de Lisboa e que vão poder, a partir de agora, ver a sua renda reduzida em função da sua quebra potencial de rendimentos, da sua quebra de rendimentos que tiveram por qualquer razão. Trata-se de aplicar agora aos regimes de renda acessível, no fundo renda convencionada, a antiga renda convencionada, a nova renda acessível, por isso as habitações destinadas aos jovens e às classes médias da cidade de Lisboa, do mesmo regime que já tínhamos aplicado na restante habitação municipal, que é o regime de permitir a todos aqueles que pagam uma renda, que vivem numa casa arrendada pelo município de Lisboa, que sofreram uma quebra de rendimentos, que possam solicitar a diminuição da renda que estão a pagar à Câmara de Lisboa, de forma a que o esforço que têm com o pagamento da renda não ultrapasse os 30% do rendimento líquido do agregado. Isto é, se o rendimento das famílias baixou, a Câmara vai baixar também o valor das rendas que cobra. Isto é de elementar justiça e é um apoio importante que fazemos a cerca de 1000 famílias, quer os contratos existentes, quer os novos contratos que venham a ser celebrados, que vão ser celebrados muito em breve, já se aplicarão as novas regras, isto é, uma nova avaliação da capacidade que cada um tem para pagar.
Se as famílias e os jovens passam mais dificuldades neste momento, é obrigação da Câmara de Lisboa apoiar, e apoiamos reduzindo o valor das rendas que esses jovens e as famílias das classes médias pagam à Câmara de Lisboa por habitar numa habitação municipal. Vamos também, ainda no âmbito social, manter o apoio de 2,5 milhões de euros do Fundo de Emergência Social, isto é, vamos renovar o Fundo de Emergência Social com esta verba, um fundo que se destina a pessoas que tenham particulares dificuldades e que tenham necessidades pontuais de ajuda no pagamento de despesas, do pagamento das contas da água, luz, gás, alimentação, medicamentos, transportes. É um fundo que se destina a apoiar situações de emergência social, que é gerido através das juntas de freguesia e que procura ser, no fundo, aquele complemento, aquele apoio, aquele acrescento que, por vezes, faz a diferença entre as pessoas poderem subsistir neste tempo de exigência e tempo de dificuldade. Ainda também dentro da emergência social, nós manteremos as parcerias para a confecção das refeições diárias, que chegam àqueles que estão confinados, que chegam àqueles que têm mais necessidades, numa parceria extraordinária feita com as juntas de freguesia, com o setor social da cidade, que já resultou no fornecimento de mais de 1 milhão de refeições, cerca de 8 mil refeições por dia, é hoje a capacidade que temos e que vamos manter na cidade de Lisboa. Vamos manter também, renovar o Fundo de Apoio ao Setor Social, Associativo e Cooperativo da cidade de Lisboa. As IPSS, as associações culturais, as associações comerciais e do setor empresarial, as associações desportivas. Aquilo que não fizemos no passado, vamos fazer de novo. Vamos ter um fundo com uma dotação de 7 milhões de euros para podermos apoiar as atividades, para podermos apoiar as iniciativas, para podermos apoiar o funcionamento destas associações, instituições da cidade de Lisboa, para que possamos juntos ultrapassar esta fase tão exigente. Lisboa protege mais é uma obrigação de todos nós para, em conjunto, passarmos esta fase difícil. Lisboa, antes da pandemia, era uma cidade próspera e pujante. Fizemos-la juntos, em conjunto. Estamos juntos também a passar esta fase difícil e exigente da pandemia. Vamos vencer. E queremos vencer chegando ao final desta pandemia com a cidade de Lisboa, juntos, em conjunto, para que possamos viver de novo uma nova fase de prosperidade, porque todos ansiamos. É por isso que o Lisboa Protege aqui está. É por isso que a Câmara de Lisboa aqui está. Para que consigamos juntos passar esta fase difícil e retomar a cidade de Lisboa, ou retornar à cidade de Lisboa a pujança, o dinamismo, a economia, o emprego, porque todos ansiamos. Muito obrigado.